Certo? Tomei um golinho d'água para refrescar a garganta. Mais uma questão do Enem, para você ver como ele contextualiza com vontade. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, né? Rios, né? O próprio oceano, né? Teve aquele problema aí do petróleo, né? As lagoas, os lagos, as nascentes. Existe uma demanda crescente, quer dizer, uma procura que cresce por água. É lógico, né? A população vai aumentando, precisa de mais água. O desenvolvimento da agricultura precisa de água para irrigação, da pecuária para os animais beberem. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado, foi acompanhado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então lá vou eu para o gráfico. O que é que eu noto aqui? Que no eixo das abscissas estão os meses. Então a variável livre é o tempo. Variável livre é o tempo em meses. E a melhor letra para tempo é T minúsculo. E a variável dependente é a porcentagem com relação à capacidade máxima. É a capacidade do reservatório C. Então o eixo das abscissas é o eixo dos tempos e o eixo das ordenadas, as ordenadas é a capacidade em taxa percentual. Agora nesse gráfico tem uma maldade. Veja que esse ponto aqui, ele tem abscissa 1 e ordenada 5%. Então ele não é a origem. Então essas duas retas não são os dois eixos. Como o eixo das ordenadas é a reta C igual a 0, Y igual a 0, ficaria um pouquinho mais abaixo, né? O eixo dos tempos. E como o eixo das ordenadas é a reta x igual a 0, essa é a reta x igual a 1. Então ficaria um pouquinho mais à esquerda aqui. Notou a maldade? O eixo das ordenadas, o eixo dos C, da capacidade. Então esse ponto aqui, ele tem abscissa 1 e ordenada 30%. Esse ponto aqui não é um intercepto com o eixo das ordenadas. Não é, a ordenada dele não é um coeficiente angular ou linear. E esse ponto aqui tem a abscissa 6 e ordenada 10%. Como é a lei de formação? C de T igual a A vezes T mais B. Aí para saber qual é a lei, eu só preciso do A e do B, né? Por que eu vou precisar da lei? Porque ele diz, suponha que essa tendência linear, mas a função não é linear. A função é polinomial no primeiro grau, por isso que a variação é linear, mesmo sem a função ser linear, porque a reta não passa pela origem. Observado no monitoramento, se prolonga pelos próximos meses. Nessas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Vamos obter a lei de formação. O que é que esse ponto aqui está me dizendo? Que quando o T é 6, o C de T, a capacidade é 10%. Então fica 10% é igual a 6A mais B. E o que é que esse ponto aqui está me dizendo? Que quando T é 1, o C de T é 30%. Então 30% é igual a, né, porque é 1 vezes A, mais B. Viu como essas duas questões são idênticas do Enem? A das bolinhas no copo e essa. Aí, repetindo a primeira equação literalmente, 10% é igual a 6A mais B, e multiplicando a segunda por menos 1,
menos 30% é igual a menos A menos B, cancela, mais B com menos B, 10% menos 30%, menos 20%, é igual a 6A menos A, 5A, o A é 4%, menos 4%. Não me surpreende o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta, a declividade da reta, a taxa de variação ser negativa, porque a reta é descendente, a função é decrescente. E se o A é menos 4%, bora substituir aqui. Fica como? Não, aqui. Então fica 30% é igual ao A, que é menos 4%, mais B. Então, o B é 34%. Por sinal, se o B é 34%, o ponto onde essa reta vai interceptar o eixo das ordenadas aqui, ó, essa ordenada aqui é 34%. Agora, eu quero saber, né, em quanto tempo o reservatório vai atingir o nível zero de sua capacidade. Como a lei de formação é C de T é igual a C de T é igual a A vezes T mais B, então é menos 4% vezes, que o A é menos 4%, então menos 4% vezes T mais B, só que o B é 34%. Aí eu quero saber qual é o valor de T, ou seja, de onde parte a flecha, que obriga esse C de T a ser 0%. O reservatório secar, né? Nível zero da capacidade dele. Então fica como? Pega esse menos 4T, traz para o primeiro membro, fica 4T. Opa, errei. Fica 4% de T, menos 4% de T, quando vai para o primeiro membro, vem mais 4% de T. Mais 4% de T, mais 0%, 4% de T. Igual a 34%. Ou seja, 4 sobre 100 vezes T, igual a 34 sobre 100. Cancela 100 com 100, T é igual a 34 dividido por 4. Simplificando por 2, 17 sobre 2, 17 sobre 2, 8,5. O que? Meses. Então, quando completar 8,5 meses, o nível de água vai ser 0. Aí ele quer saber qual o tempo mínimo após o 6º mês. Se esse nível zera quando completa 8 meses e meio, então do 6º mês para o 8º e meio mês são 2 meses e meio. Se fosse a partir da origem, era 8 meses e meio, mas ele quer a partir do 6º mês. Se você partir do 6º para chegar no 8,5, é 2,5. Então são 2 meses e meio, gabarito, letra A. Sensacional!